Apresentaremos a abordagem estruturalista da administração, iniciando com um breve histórico. A abordagem estruturalista se inicia através da teoria da burocracia e integra também a teoria estruturalista. Ambas possuem foco na estrutura organizacional, sendo que essa última deu ênfase também ao ambiente no qual a organização se insere e à interação dos grupos sociais. A teoria da burocracia foi criada em 1909 por Max Weber, mas só foi difundida como modelo de estrutura organizacional entre 1930 e 40, principalmente pela dificuldade de se definir uma teoria das organizações que realmente orientasse o trabalho do administrador, já que a teoria clássica era muito mecanicista e a das relações humanas era muito romântica. Então, houve a necessidade de um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as formas de organização humana, e principalmente das empresas. Diferentes fatores contribuíram para a criação da teoria da burocracia, incluindo o crescimento desordenado e com maior grau de complexidade das organizações, exigindo modelos organizacionais mais bem definidos, a busca de racionalidade e igualdade no tratamento dos funcionários, abordagem mais ampla para o estudo da administração, necessidade de estudos mais estruturados para a análise dos tipos de relacionamentos humanos, na busca de maior produtividade, e o ressurgimento da sociologia da burocracia. A teoria estruturalista surgiu por volta de 1950 como desdobramento da teoria da burocracia, buscando ir além de suas limitações. Teve uma leve aproximação com a teoria das relações humanas e representou também uma visão bastante crítica da organização formal. Ela é, na verdade, uma teoria integracionista, integrando diversos aspectos da administração clássica, passando por pontos das relações humanas e buscando inspirações nas visões de Max Weber. De modo geral, suas origens foram as seguintes: a oposição surgida entre as teorias clássicas e de relações humanas, incompatíveis entre si, a necessidade de se visualizar a organização como uma unidade social e complexa, onde interagem muitos grupos sociais, a influência do estruturalismo nas ciências sociais e a repercussão destas no estudo das organizações sociais, e um novo conceito de estrutura, que se mantém mesmo com a alteração de um de seus elementos ou relações. A teoria estruturalista focaliza o homem organizacional, ou seja, o homem que desempenha papéis em diferentes organizações, e fez o mundo empresarial tal qual conhecemos. Ela mudou a visão fechada do homem para um homem articulado e capaz de se adaptar em qualquer ambiente empresarial, seja na indústria ou no comércio. A teoria da burocracia tem como seu representante Max Weber. Para Weber, a burocracia ideal deveria assegurar a estabilidade, a previsibilidade e a padronização do comportamento, visando a máxima eficiência utilizando métodos como normas e regulamentos, divisão do trabalho, hierarquia da autoridade, relações impessoais, especialização da administração, formalismo das comunicações, rotinas e procedimentos, profissionalização do participante, previsibilidade do funcionamento e competência técnica. Essas medidas foram formuladas para uma organização puramente burocrática, sob o enfoque técnico reunido pela previsibilidade, estabilidade e certeza, sem levar em conta as mutações do ambiente externo, a qualificação dos membros da organização e tecnologias vigentes. Na teoria estruturalista, tem como representantes Robert Merton, Philip Schilling, Amitai Etzioni, Peter Blau, Richard Scott, Victor Thomson, entre outros. Os estruturalistas veem a organização como uma unidade social grande e complexa, na qual interagem muitos grupos. Esses diversos grupos poderiam cooperar em certas tarefas e competir em outras, mas dificilmente podem tornar-se uma grande família. Tipologia de Etzioni. Etzioni criou um esquema de classificação para a organização, com base na natureza do comportamento da sujeição. De acordo com o autor, sujeição é o elemento principal do relacionamento entre os que têm poder e aqueles sobre os quais o poder é exercido. Tipologia de Blau e Scott. Blau e Scott apresentam uma tipologia das organizações baseada no beneficiário, ou seja, em quem se beneficia com a organização. Para os autores, há 4 categorias de participantes, que podem se beneficiar como uma organização formal: os próprios membros da organização, os proprietários ou dirigentes, os clientes da organização e o público em geral. Em função dessas 4 categorias, existem 4 tipos básicos de organização: associação de benefícios mútuos, organização de interesses comerciais, organizações de serviços e organizações de Estado.
Características da teoria da burocracia. Caráter legal das normas e regulamentos. Existem normas que definem por antecipação como deve funcionar a empresa. Nela é aceitável a coerção como forma de disciplina. Todas as regras e decisões devem constar em documentos para que possam ter validade formal, sendo uma linguagem clara e precisa, sendo também uma rotina nas organizações. Divisão do trabalho. Desmembrar as atividades em partes menores garante especialidade, sendo uma execução mais rápida e podendo delegar autoridade. Impessoalidade. As regras e procedimentos são iguais para todos. Todos são avaliados pela mesma regra, não contendo considerações pessoais ou emocionais. Nada de romantismo. Competência técnica e meritocracia. Os colaboradores são contratados e promovidos por sua competência técnica. Assim, a organização cresce com o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. Hierarquia. Através dessa característica, você tem a distribuição ordenada de poderes, a graduação das diferentes categorias de membros de uma organização. O dirigente não é necessariamente o dono do negócio, mas um profissional especializado na sua administração. Há uma separação entre a propriedade pertencente à empresa e a que pertence ao colaborador. Cada colaborador é um profissional porque são especialistas, assalariados, ocupantes de cargo público, nomeados por seu superior, seus mandatos apresentam um tempo determinado e também seguem carreira dentro das organizações. Características da teoria estruturalista. Estrutura é o conjunto de elementos relativamente estáveis que se relacionam no tempo e no espaço para formar uma totalidade. Em administração, a estrutura corresponde à maneira como as organizações estão organizadas e estruturadas. Ela inaugura um sistema aberto das organizações, dentro do conceito de que se está em constante interação com seu meio ambiente e com outras organizações. O conceito de estrutura é o conjunto formal de dois ou mais elementos que permanecem inalterados, seja na mudança, seja na diversidade de conteúdos. Isso é, a estrutura mantém-se mesmo com a alteração de um de seus elementos ou relações. A teoria estruturalista focaliza o homem organizacional, aquele que desempenha diferentes papéis em várias organizações. O homem organizacional, para ser bem-sucedido em todas as organizações, precisa ter as seguintes características de personalidade. A. Flexibilidade, em face das constantes mudanças que ocorrem na vida moderna. B. Tolerância às frustrações, para evitar o desgaste emocional decorrente dos conflitos necessários organizacionais. C. Capacidade de adiar as recompensas e poder compensar o trabalho rotineiro dentro das organizações. E D. Permanente desejo de realização. Para os estruturalistas, a sociedade moderna e industrializada é uma sociedade de organizações, das quais as pessoas passam a depender para nascer, viver e morrer. Essas organizações são altamente diferenciadas e requerem que de seus participantes determinadas características de personalidade. Essas características permitem a participação simultânea das pessoas em várias organizações, nas quais os papéis desempenhados variam. A análise das organizações do ponto de vista estruturalista é feita a partir de uma abordagem múltipla que envolve os seguintes fatores. 1. Tanto a organização formal como a organização informal. Enquanto a teoria clássica se concentrava na organização formal e a teoria das relações humanas somente na organização informal, os estruturalistas tentam estudar o relacionamento entre ambas as organizações, a formal e a informal, em uma abordagem múltipla. Os estruturalistas não alteram o conceito das organizações formal e informal, tentam encontrar o equilíbrio entre os elementos racionais e não racionais do comportamento humano que constitui o ponto principal da vida, da sociedade e do pensamento moderno. Constitui o problema da teoria das organizações. 2. Tanto as recompensas salariais e materiais como as recompensas sociais e simbólicas. O significado das recompensas salariais e sociais e tudo o que se inclui no símbolo de posição, como tamanho de mesa, de escritório, carros, de companhia ou outros, é importante na vida de qualquer organização. Para as recompensas sociais e simbólicas sejam eficientes, quem as recebe deve estar identificado como a organização que as concede. Os símbolos e significados devem ser prezados e compartilhados pelos outros, como cônjuge, colegas, amigos, vizinhos e entre outros. Por essa razão, as recompensas sociais são menos eficientes com os funcionários de posição mais baixa do que com os de posição mais alta. Os diferentes níveis hierárquicos de uma organização. Nível 1. Nível institucional. É o nível mais alto, composto dos dirigentes e altos funcionários.
Nível 2, nível gerencial. É o nível intermediário. Ele fica situado entre o institucional e o técnico, cuidando do relacionamento e da integração desses dois níveis. Nível 3, nível técnico. É o nível mais baixo da organização, também denominado nível operacional. É o nível em que as tarefas são executadas, os programas são desenvolvidos e as técnicas são aplicadas. 4. Todos os diferentes tipos de organização. A abordagem estruturalista ampliou o campo de análise da organização, a fim de incluir outros tipos diferentes de organizações além das fábricas, como organizações pequenas, médias e grandes, públicas e privadas, empresas dos mais diversos tipos, organizações militares, organizações religiosas e entre outros. 5. A análise intraorganizacional e a análise interorganizacional. Os estruturalistas, além de se preocupar com os fenômenos internos, também se preocupam com os fenômenos externos às organizações, mas que afetam os que ocorrem dentro delas, ou seja, os fenômenos internos. Assim, os estruturalistas se baseiam em uma abordagem de sistema aberto e utilizam o modelo natural das organizações como base de seus estudos. A análise organizacional passa a ser feita através de uma abordagem múltipla, ou seja, através da análise intraorganizacional de fenômenos internos e interorganizacional de fenômenos externos. Como visto anteriormente, a teoria da burocracia teve grande mérito ao cobrir lacunas deixadas pela teoria clássica e pela teoria das relações humanas, que, por serem ao mesmo tempo muito específicas e distintas, não possibilitaram uma visualização universal de uma organização. Nesse sentido, a teoria burocrática pôde garantir aos sistemas organizacionais a plena busca pela eficiência, ao criar diretrizes e formalizá-las com o intuito de garantir a efetividade. Características como a autoridade hierárquica previram a supervisão de todos os cargos da organização, independente do nível, reforçando a ideia da busca pela eficiência. Aliado a isso, a impessoalidade vem para universalizar o compromisso perante a organização, uma vez que cada indivíduo organizacional tem direitos e deveres diante sua própria obrigação e compete a ele apenas fiscalizar e ser fiscalizado conforme sua própria posição na hierarquia. Essa, por fim, é medida conforme sua competência técnica e exclui qualquer fator tangente. Por essas motivações, os órgãos públicos e concursos públicos talvez sejam bons exemplos da aplicação da teoria burocrática e mostram a sua importância no contexto odierno. Vale ressaltar que esse modelo teórico leva em consideração as pessoas como apenas ocupantes de cargos e exclui o fator de relacionamentos interpessoais distintos, bem como as organizações informais existentes em todo tipo de organização. Entretanto, não exclui a complexibilidade e eficiência da teoria como uma das mais abrangentes criadas pelo homem. Contribuições da teoria estruturalista. A teoria estruturalista percebe as relações entre as necessidades do indivíduo e as da organização. Ela entende que os conflitos entre o indivíduo e a organização podem ser minimizados, mas não eliminados por completo. Entende ainda que o todo não é apenas a soma das partes, mas também as relações entre as partes que compõem o todo. Essa estrutura, essa teoria, ela propõe tipologias para a classificação das organizações de acordo com determinados parâmetros. Primeiramente, uma das formas de classificarmos é em sistemas abertos ou sistemas fechados. Os sistemas fechados concentram-se nas atividades internas da organização, enquanto os sistemas abertos entendem que a organização faz parte de um sistema maior, interagindo com o ambiente externo ao da organização. Segundo Etzioni, idealizador da teoria estruturalista, as organizações podem ser classificadas nas modalidades coercitiva, normativa ou utilitária, conforme o controle utilizado sobre os membros dessas organizações. No primeiro método, prêmios e punições são utilizados, enquanto que no segundo, o moral e ético, utilizado nas organizações religiosas, a moral e a ética são os controles utilizados. Já na última, nas organizações comerciais, os incentivos econômicos são utilizados. Conforme Blau-Scott, as organizações também podem ser classificadas de acordo com os principais beneficiários. No primeiro caso, os membros da organização são os principais beneficiados. No segundo caso, organizações de interesses comerciais
os proprietários ou acionistas são os principais beneficiados. No terceiro caso, organizações de serviço, os clientes são os principais beneficiados. E como exemplo, temos hospitais, universidades e organizações religiosas e beneficentes. Por fim, organizações de Estado prevêem o público em geral como o principal beneficiado. Concluindo, temos que a principal contribuição da teoria estruturalista é estabelecer um elo entre a teoria da burocracia e a teoria geral dos sistemas, ao conceber sistemas abertos, enquanto que a teoria da burocracia apenas enfoca-se e concentra-se nas atividades da própria organização. A teoria estruturalista olha e observa os diálogos entre a organização e o sistema na qual ela está inserida. Finalmente, apresentamos as principais referências utilizadas ao longo desse trabalho: História do Pensamento Administrativo, 5ª edição, e Modelos de Gestão, 2ª edição. A importância para o contexto atual. Etzioni trata sobre a abordagem múltipla do estruturalismo, os dividindo em 5. Formal e informal. Os estruturalistas estudam o relacionamento entre ambas as organizações, a formal e a informal, em uma abordagem múltipla. Trabalha as relações formais e informais dentro e fora das organizações. Os estruturalistas não alteram o conceito da organização formal e informal, sendo formal tudo o que estiver expresso no organograma, como hierarquia, regras, regulamentos, controle de qualidade, e informal as relações sociais. O campo dos grupos informais. No que tange os grupos informais, o trabalho não é de interesse central da vida dos trabalhadores, mas se encontra valor afetivo quando se estuda as experiências sociais gerais. A organização e seu ambiente. Quanto à organização e o ambiente, os processos ambientais que detêm a atenção. Recompensa material e social. Logo, as recompensas materiais e sociais também precisam ser discutidas, uma vez que ambas são consideradas relevantes e afetam diretamente a motivação do trabalhador. Fábricas, igrejas, prisões e escolas. E, por fim, o campo de estudo foi ampliado, até surgir os estudos da teoria estruturalista. As organizações pesquisadas eram apenas empresas industriais, passando a estudar também as igrejas, as prisões, as escolas e dentre outras. De modo geral, a teoria estruturalista procura encontrar o equilíbrio entre os elementos racionais e não racionais do comportamento humano que constitui o ponto principal da vida, da sociedade e do pensamento moderno. O estruturalismo está voltado para o todo e com o relacionamento das partes da constituição do todo, isto é, a totalidade, a interdependência das partes e o fato de o todo ser maior que a soma das partes, sendo uma das suas características principais. A teoria estruturalista traz a visão do homem organizacional, o homem que faz parte de diversas organizações, muitas vezes distintas.